Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Sou a professora Marilane Moraes e estou feliz porque estamos aqui hoje juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Olhem só, na nossa aula passada nós estávamos falando, alguém lembra sobre o que era? Muito bem, estávamos conhecendo um pouquinho mais sobre os textos instrucionais. E qual foi o tipo de texto que eu trouxe e mostrei para vocês? Vocês lembram? Isso, eu falava sobre receitas, apresentei para vocês vários tipos de receitas e nós conseguimos aprender e compreender na aula anterior que ainda que mude o sabor, ainda que mude a forma de preparo, os ingredientes, o que é que não vai mudar nesse tipo de texto? Isso, turminha, parabéns para quem está ligadinho aí. A estrutura, né? Nós aprendemos sobre a estrutura desse tipo de texto. Agora, eu quero te convidar a fazer a leitura comigo no nosso cartaz de uma outra receita. Prestem bastante atenção, tentem acompanhar a leitura junto comigo, tudo bem? E fiquem atentos porque nós vamos explorar várias partes dessa leitura, tudo bem? Então vamos fazer a leitura juntos. Observem então a receita aqui. Creme de abacaxi. Um abacaxi grande cortado em cubinhos, uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, 1 litro de leite, 2 colheres e meia de sopa de maisena, 2 ovos, 2 colheres de sopa de açúcar. Modo de fazer. Primeiro, em uma panela, coloque os pedaços de abacaxi e leve ao fogo por alguns minutos com um pouco de água e açúcar. Após levantar a fervura, retire do fogo e escorra o abacaxi. Creme. No liquidificador, coloque o leite condensado, a maisena e os ovos, o açúcar e batam bem. Em seguida, leve ao fogo e faça o mingau. Quando estiver pronto para retirar do fogo, coloque o creme de leite e misture bem. Unte um pirex com manteiga e, em seguida, monte o creme. Primeira camada do creme, segunda camada do abacaxi e assim por diante, terminando com o abacaxi. Sirva gelado. Olhem só, turminha, nós acabamos de conhecer aqui uma nova receita, não é mesmo? E sobre o que é essa receita? Um creme de abacaxi, muito bem. E como que nós conseguimos identificar isso? Pela presença do título. Vamos fazer a marcação juntos? Olha só. A primeira informação que o texto nos entrega, que o texto nos fornece, né? Que é um creme de abacaxi. E se eu perguntasse aqui para vocês, turminha, essa receita que nós acabamos de realizar a leitura, ela é uma receita doce ou uma receita salgada? Ela é uma receita quente ou uma receita fria? E aí? Vamos interpretar, vamos conversar um pouquinho sobre essa receita. O que que você me responde? Doce ou salgado? Quente ou fria? Conseguiu responder aí de casa? Muito bem. Nós conseguimos perceber, então, que essa receita é uma receita doce. Por que que ela é doce? Porque ela faz uso de uma fruta. Ela faz uso do abacaxi, que nós acabamos de grifar aqui, não é mesmo? É um creme de abacaxi. E nós sabemos que a fruta, tem um sabor, né, doce. E quando eu perguntei para vocês se quente ou fria, o que será que a maioria aí de casa respondeu? Bom, eu quero dizer para vocês que essa é uma receita fria, e isso mesmo. Ainda que ela vá ao fogo, né, em um momento ali do seu preparo, ela é servida gelada. E onde nós conseguimos perceber essa informação? Concluirmos isso? Olhem só, lá no finalzinho do modo de fazer, ó, tá vendo? Ó? Sirva gelado. Viram ali aquela palavra que expressa ordem? Sirva gelado? Então aqui está fazendo a indicação, né, da forma como essa receita precisa ser degustada. Tudo bem até aqui? Certo. Já sabemos que é uma receita doce, já entendemos e compreendemos que é fria, certo? Mas por que que nós conseguimos chegar a essas conclusões? Quais foram as pistas que foram sendo dadas no texto? Nós conseguimos perceber, a primeira pista estava onde? No próprio título. Lembra que nós fomos lá e eu fiz
a marcação da palavrinha abacaxi, dali nós conseguimos entender que seria uma receita doce. E a outra pista foi a última que eu grifei do modo de fazer, que quando fala no texto para que nós sirvamos essa receita como? De forma gelada, não é mesmo? Certo. Agora eu quero perguntar para vocês uma outra coisa. Quando nós pensamos ali sobre o modo de fazer, qual será a importância de termos essa parte bem destacada nesse tipo de texto, nessa receita? Por que que ele está presente e qual a necessidade? Por que que ele é necessário estar ali? Bom, vocês concordam comigo que se não houvesse o modo de preparo, ou também chamado modo de fazer, nós não conseguiríamos saber qual o passo a passo da realização dessa receita? Nós ficaríamos sem uma orientação, sem um norte de ação. Concordam comigo? Então ele é necessário justamente por isso, porque é por ele que nós vamos ter as indicações do passo a passo que nós iremos realizar. E é muito importante, como eu falava na aula anterior, que todos esses passos eles sejam apresentados, ou seja, eles sejam escritos na ordem correta em que a ação precisa ser realizada. E mais, quando nós falamos sobre o modo de preparo, ou também chamado modo de fazer, nós nos deparamos com aquelas palavras que expressam ordem. Sirva, coloque, bata, misture, adicione, mexa e tantas outras. Mas por que que essas palavras estão ali no modo de fazer e não nos ingredientes? Você saberia me responder? Por que que elas aparecem? Elas são encontradas no modo de fazer e não nos ingredientes. Por que será, turminha? Muito bem, porque nós sabemos que no ingrediente nós temos uma listagem daquilo que será necessário conter na receita. Já as palavras que expressam ordem, elas nos demonstram, elas nos indicam as ações a serem realizadas. E as ações, o passo a passo, ele está descrito no modo de fazer, ó. Parabéns para você que está participando aí de casa, tá certo? Tenho aqui mais uma outra perguntinha, turma. Olhem só, os ingredientes aqui, eles foram todos usados para serem expostos de maneira escrita ou apareceu alguma imagem? Vamos voltar lá rapidinho, olhem só. Aqui nos ingredientes, as imagens, foi colocada alguma imagem? Não, nós não percebemos, ó. Tanto o ingrediente, primeiro aqui é o abacaxi, como a quantidade, né, foi escrito somente o numeral e a palavra escrita normalmente. Então aqui nós não conseguimos verificar aquele outro modelo, né, que nós vimos na aula anterior. Aqui foi utilizado somente a escrita, não fizeram uso de nenhuma imagem para fazer essa troca. Tudo bem até aqui? Certinho? Estão compreendendo? Muito bem. Então agora, vocês já aprenderam sobre a estrutura, a importância de cada parte desse texto. Eu quero que vocês leiam comigo o nosso próximo texto, mas prestem bastante atenção, tá certo, turminha? Vamos lá fazer a leitura então? Vamos observar essa outra receita abaixo? Temos aqui então, vamos ler juntos. Ingredientes: 4 colheres de sopa de milho para pipoca. Modo de fazer: 4 colheres de sopa de milho para pipoca. Misturar todos os ingredientes numa panela de fundo grosso. Assim que parar os estouros, tire imediatamente a pipoca da panela para não queimar e coloque na travessa em que vai servir. 4 colheres de sopa de açúcar, pipoca doce, tampar e levar ao fogo médio, mexendo sempre a panela. Use luvas de proteção térmica até estourar todo o milho. 4 colheres de sopa de óleo, 4 colheres de sopa de água. E aí, turma? Que texto é esse que nós lemos? Bom, alguns estão falando aí, talvez, professor, isso é uma receita, mas ela está meio confusa. E isso é verdade. Nós não estamos conseguindo identificar como e nem do que é essa receita. Nós sabemos que vão ali alguns ingredientes, vai pipoca, não é? Vimos também que vai água. Se faz pipoca com água, vai óleo, vai açúcar, vão vários ingredientes. Mas vocês conseguiram perceber que há algo de estranho na escrita desse texto? Quem é que se arrisca a me responder o que há ali de estranho? Muito bem, turma, para quem está respondendo aí que é estrutura. E é isso mesmo. Quando nós fizemos a leitura desse texto, nós pudemos perceber que ele não está estruturado de uma maneira bem escrita. A sua estrutura ela está toda bagunçada.
mas não é problema pra gente, não é verdade? Porque já estudamos sobre a estrutura desse texto e agora é exatamente o que nós iremos fazer. Nós vamos estruturar esse texto de maneira correta. E para isso, eu te convido a me ajudar, tudo bem? Posso contar com vocês, então tudo bem. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou descer aqui uma folha branca e nós vamos começar parte a parte. Eu quero perguntar para vocês logo inicialmente, o que primeiro tem que aparecer na receita, na estrutura de uma receita, o que aparece em primeiro? Depois que aparecer isso aí que você já está lembrando em casa, o que vai vir depois? Certo? E de que forma vai ser apresentada essa outra parte do texto, certo? E seguindo, o que vai... Fique se fazendo essas perguntas, o que vai aparecer? O que vem agora? Certo? Não se preocupem que eu vou estar fazendo a intervenção com vocês e também realizando aqui, né, a estrutura correta. Tudo bem? Acompanhe então aí comigo. Então vamos lá. Aqui, turma, vamos escrever o texto, né? Vamos fingir que estamos escrevendo. O que teria que aparecer aqui em cima, ó, inicialmente, para essa receita? Para que todos saibam do que se trata, do que vai ser falado, precisa aparecer o título, concordam comigo? Certinho? Então, vamos colocar o título. O título aparece centralizado. Lembra que nós conversamos sobre isso? Depois do título vai vir o que, minha turma? Os ingredientes. Ingredientes. E esses ingredientes aparecerão em forma de lista, não é mesmo? Então vamos lá, serão necessários aí 4 colheres de sopa de milho para pipoca. Também será necessário 3 colheres de sopa de óleo. Também iremos utilizar o quê? 4 colheres de sopa de água. 4 colheres de sopa de água. Vamos prosseguir. E ainda tem outro ingrediente que será 4 colheres de sopa. Turma, usamos 4 colheres de sopa de açúcar e agora 4 colheres de sopa de água, certo? E aqui nós finalizamos os ingredientes, certo? Título, ingredientes, eles todos listados. O que nós vamos colocar agora? Modo de fazer. Modo de fazer. E como que será? Ele precisa aparecer na forma correta para que a pessoa que estará realizando a receita faça e tenha sucesso nessa receita. Então, observem aí comigo. Vai ser necessário primeiro misturar todos os ingredientes. Misturar todos os ingredientes numa panela de fundo grosso. Depois, levar ao fogo médio, mexendo sempre. E por fim, assim que parar os estouros, você vai retirar, né? De forma que a pipoca não queime. E assim, turminha, vocês terão aí a receitinha de pipoca doce de vocês pronta. Certo, turma? Olhem só. Viram como é fácil? Mas a nossa aula chegou ao fim. Deixo aqui para vocês, né, essa receita. Tentem testar em casa, tentem fazer e continue estudando, acessando as nossas aulas pela plataforma Eduque. Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.